Sempre estou esquecendo de gravar a aula. Então, para Hegel, só para dar um... Estamos falando do conteúdo da prova de filosofia, tá? Lembrando, conteúdo de sociologia é o capítulo 10 e 11, Poder e Democracia. Agora, filosofia, capítulo 10, que fala sobre a dialética histórica de Hegel. Tese, antítese e síntese. Esse processo ele vai se repetir várias vezes e eu estou inserido nesse processo. Eu não mudo o mundo, mas eu faço parte da mudança. E tudo isso administrado por uma razão superior que ele vai chamar de espírito absoluto. O que a gente percebe? Primeiro, a grande influência do romantismo. Quem criou o romantismo não foi Hegel, mas ele como alguém que viveu naquela época, ele se apropriou desses conceitos, né, do romantismo, que também não é só filosofia, ele aborda, ele abrange várias manifestações artísticas, como a literatura, a pintura, enfim, né? E ele vai pegar esse conceito de espírito da terra para dizer que todo lugar tem o seu espírito. A nação é a manifestação visível desse corpo que caminha. Né? Nós nos vemos como uma totalidade na nação. Um negro, um descendente de japonês, um descendente de italiano, um loiro, enfim, um asiático. Quando nós falamos de Brasil, a gente está se colocando como uma unidade. E essa unidade caminha de acordo com esse processo dialético. Eu não mudo, eu faço parte da mudança. Ponto. Fácil de entender? Não é. Tá? A gente está aqui tentando simplificar uma ideia, mas que venha a atender essa dificuldade de a gente entender a história, né? Porque realmente parece que as coisas não andam ao acaso. Alguns acusam Hegel de ser um protestante que está querendo colocar uma ideia de Deus na relação de causa e consequência. Talvez, né? É muito fácil você adaptar esse conceito a uma ideia de um Deus que controla tudo, e que sabe tudo, e que eu só faço parte desse processo. Só que Hegel explicou isso de uma forma filosófica. Aí vem um outro filósofo, que eu não sei se está na mesma unidade, deixa eu ver antes de eu falar besteira aqui. Está na mesma unidade, que começa na página 61 da apostila de vocês. Vem um outro filósofo judeu-alemão, Marx, estuda Hegel, se interessa por esse conceito da dialética histórica e, de alguma maneira, admira e é seduzido por essa ideia, mas, como todo bom filósofo, ele se opõe a essa passividade do homem em relação à história. Ele não concorda com a ideia de que o mundo tem o seu lugar para chegar e que nós estamos no processo. Marx vai entender que a história da humanidade é a história da luta de classes e que toda vez que o trabalho, ou seja, que os modos de produção se modificam, a humanidade se modifica. Então, o que muda a história não é uma dialética ideal do mundo das ideias, né? Que o pensamento de Hegel é chamado de idealismo. Não, o que muda o mundo é algo material, e nada mais material do que o trabalho. Então, Marx vai entender que o que muda a humanidade são os modos de produção. E que em todo o processo de mudança existe um conflito entre as classes sociais. Quem detém os modos de produção e quem vende o seu trabalho, né? O patrão, vamos dizer assim, hoje, e o empregado. Esse processo já foi de várias formas. O extrativismo, depois vem o escravismo, depois vem o feudalismo, depois vem a Revolução Industrial, mas em todos esses processos, alguém é dono do modo de produção e alguém vende o trabalho. E o conflito nessa relação
de exploração é o que muda a história da humanidade. Quando eu falo dos modos de produção, é fácil perceber que cada modo de produção que eu citei representa uma época mesmo. O extrativismo representa uma época, a saída do extrativismo para o processo de agricultura foi uma mudança na humanidade. O homem deixou de ser nômade e passou a ser de se fixar, passou a se fixar em lugares. Aí vem o escravismo. Uma certa parcela da sociedade começa a ter um tempo ocioso e a desenvolver manifestações artísticas, culturais, porque tem tempo para pensar, filosóficas. Então, a humanidade tem um impulso. Depois vem o feudalismo, né? E essa questão das relações de trabalho e de possibilitar o surgimento de uma classe, que é a burguesia. Depois vem o quê? Depois vem a Revolução Industrial, ou seja, sempre que o trabalho muda, o homem muda. E Marx vai identificar os elementos que possibilitam o que a gente chama hoje de capitalismo, que é o que nada mais é que a obtenção e o acúmulo de riquezas a partir de relações de troca de mercadoria e de produção de mercadoria. Os elementos que ele vai citar é a mais-valia, que é o valor excedente do trabalhador, ou seja, o valor que o trabalhador não é pago por ele, mas que ele está produzindo. E esse valor excedente vai se traduzir em lucro. Ele vai falar da ideologia. O que é ideologia? É o tipo de discurso que é criado para que aquele que é explorado não perceba que é explorado, ou seja, é uma atmosfera, um discurso que tem por objetivo manter o status quo, as coisas como elas são. Ele vai falar do fetiche da mercadoria, que é a ideia de que o capitalismo vive da produção e da comercialização, até de coisas que a gente não precisa. Então é preciso criar no consumidor uma sensação de necessidade de continuar consumindo. As estruturas e as superestruturas. Para Marx, toda vez que os modos de produção se modificam, ou seja, as estruturas, as superestruturas também mudam. Ou seja, toda vez que o trabalho muda, a religião muda, as leis mudam, a moral muda, ou seja, e a arte muda. Qual a grande contribuição de Marx? Uma das. A ideia de que eu sou o agente transformador da minha vida, né? Que eu tenho que ter consciência da minha classe social e tenho que, a partir de um movimento de revolução, mudar o meu status quo, ou seja, mudar as coisas e os cenários de injustiça. E, ao final de todo esse pensamento, ele vai propor a revolução do proletariado. O que seria essa revolução? Para Marx, as injustiças sociais e as tensões sociais só cessariam quando os operários, ou seja, o proletariado, tomasse os meios de produção e dividisse de forma igual o produto do seu trabalho, né? Os lucros, o que a gente vai chamar de comunismo. A primeira etapa desse processo seria o socialismo, onde o Estado seria responsável por essa transformação social. A partir do Estado proletário, né? Mas o Estado fazendo essa distribuição. E a etapa final, que é o que seria o comunismo, seria um momento de justiça social, onde o trabalhador seria responsável por aquilo que produz e, a partir de cooperativas, dividiria de forma igualitária o seu ganho, né? Isso só seria possível a partir de uma ditadura do proletariado, e isso a partir de um processo de uma revolução do proletariado, né? A gente vai ter
no começo do século XX, a União Soviética, depois a China, alguns países que vão... A Rússia, né, que depois virou União Soviética, Cuba, que adotam o comunismo, né, adotam o socialismo e criam aquele cenário da Guerra Fria, de países capitalistas contra países socialistas. Então, a gente vê que o pensamento de Hegel lá atrás influenciou o pensamento de Marx. E o pensamento de Marx forjou o século XX. O século XX só é o século XX por conta desse antagonismo entre dois sistemas políticos completamente diferentes, o capitalismo e o socialismo. Independente de um juízo de valor, ou seja, de um julgamento, não dá para falar da história da humanidade sem falar desses dois sistemas. Até porque o nazismo e o fascismo, que são também sistemas muito importantes quando a gente está analisando o século XX, só surgem em função de uma ameaça socialista. E os dois só acabam por conta da participação do bloco socialista na Segunda Guerra. Ou seja, a filosofia do século XIX vai forjar o século XX. E a gente pode dizer que até hoje, né, de uma certa maneira, ainda paira no debate político, né? O mundo que a gente vive hoje ainda é um mundo polarizado por conta de ideias que tiveram seu início lá no século XIX. Eu acho que eu falei demais. E assim, tudo que eu falei, você lendo a unidade 10, você vai entender. Eu não vou abordar nem Schelling, nem Fichte na prova. Vou segurar em Hegel e Marx, para a gente ter bem claro o que a gente precisa saber sobre esses dois. E aí? Tem gente acordada aí ainda? Eu temia isso. Eu temia que estivessem todos dormindo. Tô aqui, pronto, tá vendo? Uma pessoa ouviu tudo que eu falei. Professor, Oi. então, eu não ouvi tudo, porque eu entrei agora há pouco, porque a minha internet caiu, a minha energia caiu e eu não consegui entrar na sua aula. Nada como a sinceridade, Matheus. Não, pior que é sério, se quiser eu te mostro. Matheus, eu acredito em você sempre, irmão. Obrigado, pro, ainda bem. Eu Eu até avisei ali no grupo, eu tava usando a internet do meu celular para mandar uma mensagem. E eu uso o computador para entrar nas aulas e tal, daí eu não consegui entrar. Aí eu só entrei agora, no final. Matheus, fique em paz, irmão. Você vai postar esse vídeo do Class 1? Eu vou, se Deus quiser. Às vezes então eu olho lá no Class 1. Por favor. E os demais? Estão com alguma dúvida? Não. Opa, Isabela. Não. Obrigado, Isabela, sempre. Todos esses vídeos, né, pra você grava e posta no Class 1, né? Não. Às vezes eu esqueço. Todos. Eu deveria, mas tá. esqueço. Esqueço muito, na verdade. Mas, né, acontece. Meu, se ninguém tem dúvida, eu vou fazer a chamada. Pode falar. Se vocês não têm dúvida porque o professor explicou muito bem, ou porque vocês já estão todos almoçando. Ô, professor, tô morrendo de fome. Os dois. Matheus, você viajou não, né? Ah, só se for da minha cama pra cozinha. Ah, mas já é alguma coisa, né? Não tô. No máximo eu fui na casa dos meus avós ver eles um pouco. E você me diz uma coisa, você gostou do corte do Henrique, não? Eu meti um corte assim faz tempo, só que meu cabelo já cresceu, já deu uma melhorada. Mas você gostou do Henrique? Ficou bom nele? Você achou ou não? Não, cabeça de azeitona dele. Ficou, né? Um pouco, né? Não, cabeça de azeitona, ficou caralho. Pena que a Andresa não tá aqui, cara. Queria perguntar pra ela o que ela achou, mas...
Ela gostou, Henrique? Gostou. Ela preferia meu cabelo grande, mas ela gostou. O amor é isso, né, Henrique? É, tem que aceitar, né? O amor é Exato. aceitar tudo, né, cara? Mas cabeça de azeitona é o caralho. Com a cabeça deitada. Pesou, né? A Alice tá aí? Parece aqueles amendoim. Alice, O que foi? Você ficou parecendo aqueles amendoim verde, tá ligado? Ah, mas me dei bonito. Ana não veio, né? Cabeça de azeitona murcho. Aquela azeitona velha, sabe? Fica dentro do pote no fundo da Aquela geladeira. azeitona chupada, tá ligado? Só caroço. Gabriel tá aí, não? Não. Giovanni. Também, esse também não tá aí. Giovana tá aí. Eu tô. E aí, Giovana, fotos, hein? Precisa alimentar aquele Insta lá, hein? Né? A Júlia, maravilhosa. Tô aqui. Tá aí também. Henrique, o cabeça de azeitona. Isabela. Isabela Moreno, outra pessoa Aqui. da minha vida. Isabelle, tá ali. Tô aqui, Pro. E aí, Isabelle? Conta tudo, amiga. Tudo igual? Sim. Então tá, né? A Isadora. Oi, Pro. Luiz, cadê você? Por causa desse iPhone, Isadora. Só você que tem que mostrar que tem iPhone, então. Todo Nem mundo. mudei. Não vê ninguém Motorola da Júlia. Samsung. Aí a Isadora tem que pôr que é iPhone. É que eu não mudei o nome. Ostentação, hein, Isadora? Tô achando, hein? Não. E me diz aí, e as vendas? Melhoraram? Não. Mas tá tendo planejamento aí pra melhorar. Startup é assim, você tem que primeiro ter um período do... Tem um capital de giro para segurar esse período? Não. E aí que tá o problema, vai ter que vender o iPhone. Comprar um, sei lá, é Xiaomi, né, que chama? Comprar um Xiaomi. Então, É. e é isso, Isadora. Mas tudo bem. Estamos torcendo por você. Obrigado. Saudade, viu? Saudade também, Pro. Beleza, tô muito ansioso para provar aí dos seus produtos. Ok. O Cauã, testemunho de Jeová, meu querido, tá aí, não? Eu tô aqui, Senhor, irmão. paz do Senhor. Abençoe sua vida. Oi? Deus abençoe sua vida. Você também. Amém. Laurien, incrível, tá aí a Laurien? Não ouvi a voz dela hoje. E aí, Laurien? Tudo Bem. certo, né? Uhum. Que bom. Novidades alguma, não? Nenhuma. Nossa, Laurien, que vida, hein? Que Pera. Leonardo não entrou. Lucas tá aí. Acabou a pilha, né, da casa dele. É, acabou a energia dele, não tá conseguindo entrar. Acabou a pilha. A Duda entrou na minha aula hoje. A Duda também te falar, não me ama mais. Matheus tá aí. Nicolas tá aí. Eu. Não. Thaís. Tá Tô aí. aqui, Pro. Maravilhosa. E a Vitória? Não. Gente bonita, vamos embora? Almoçar? Bora. Partiu? Bora. Satisfação, hein? Professor, a gente tava falando com o Horácio na outra aula lá.